Duas Science Techs são melhores do que uma? Nesses dias eu recebi uma mensagem no Instagram, né, um direct do Marcos. Marcos é bioquímico e ele fez essa pergunta, né? Ô Felipe, me ajuda aqui. Você acha que é melhor criar duas Science Techs ou é melhor criar uma? Porque ele estava com dois públicos diferentes, né? E aí ele queria ter uma Science Tech para um público e outra Science Tech para outro público. E aí eu falei para ele, né, e fui bastante franco, com base na minha experiência, com base, né, nesses anos todos que eu sou empreendedor acadêmico, com base inclusive no que eu vejo, né, ajudando outros empreendedores a também seguirem uma carreira acadêmica empreendedora. Eu falei, Marcos, eu vou te dar um exemplo pessoal para ajudar a visualizar. Quando eu casei, éramos eu e a minha esposa, né? Então, eu tinha que basicamente dedicar minhas atenções a ela, porque éramos somente nós dois em casa, tá? E aí veio o nosso primeiro filho, né? Veio o Bernardo. E aí isso é óbvio que trouxe uma divisão de tempo e de atenção, tanto minha com ela, quanto dela comigo. Afinal, a gente tinha que dar atenção para o Bernardo, e o Bernardo, quem conhece o Bernardo sabe que ele é um filho que exige muita atenção, né? Ele é bem animado, digamos assim. E depois veio o Noah, né? E o Noah também exigiu atenção. Então hoje, tanto eu quanto a minha esposa, a gente não tem a menor condição de só dar atenção para a gente. A gente tem que também dar atenção para os nossos filhos, né? Então, a rigor, no mesmo tempo, eu dou atenção para todos. Mas seria da mesma maneira em termos de eficiência ou de tempo dedicado se comparado ao momento anterior que só éramos eu e a minha esposa? Não, né? Então, Marcos, a grande questão é, se você decide por ter duas Science Techs, você vai ter que se garantir no sentido de focar nas duas Science Techs. Isso vai te exigir esforço físico maior, esforço mental maior, esforço de tempo maior, talvez esforço financeiro maior, tá? E quem está te falando isso é uma pessoa que já fez, já teve situações em que só tinha uma Science Tech e que hoje tem três ou quatro, não, quatro Science Techs, tá? Algumas no nível de maturidade excepcional e outras no nível de maturidade inicial. E aí, eu te dou uma dica sobre isso. Beleza, mas eu quero duas Science Techs. Então, faça o seguinte, tente encaixar de modo que uma Science Tech ajude a outra, né? Vou dar um exemplo. Por mais que sejam Science Techs diferentes, elas se ajudam. O Instituto Diálogo, ele foi criado com cursos online e depois ele incorporou outras coisas, mas isso me deu um know-how de curso online que ajudou para eu criar o CAED Jus, que é evento, que não tem a ver com curso online, mas a gente tem curso online gratuitos para as pessoas dentro do CAED Jus. E aí o CAED Jus ele nasceu junto com a editora. Então a editora ela alimenta o CAED Jus, o CAED Jus alimenta a editora, até porque é um dos raros congressos em que você tem publicação em livro impresso. Isso se dá porque a gente tem editora, né? Então a gente consegue fazer um cálculo de custo do livro que fica super vantajoso. E aí a gente criou depois o Caeduca, né? E o Caeduca, que é de educação, é o irmão gêmeo do Caed Jus. E é algo que está em fase totalmente inicial. Então veja, hoje são quatro Science Techs. Instituto Diálogo, agora 21, Caed Jus e Caeduca, tá? Mas observem como ele se encaixa, né? E aí um ajuda o outro, um dá liga no outro. As ações de marketing um não são tão diferentes das ações de marketing do outro. Público-alvo às vezes tem diferenças, mas tem um tronco de público-alvo comum. Então, Marcos, o grande desafio não dá para você ter uma pastelaria e ter um escritório de advocacia ao mesmo tempo.
Ou pelo menos até dá, na verdade dá. Mas o teu esforço é gigantesco. Porque são públicos, são marketing, são precificação, é tudo diferente, é tudo isso diferente. Tá? De modo que o que eu te sugiro é isso. Comece com uma, mas se o teu apetite empreendedor quiser que sejam duas, busque fazer com que essas duas convirjam o máximo possível em termos de estrutura, tempo, marketing, precificação, modus operandi, gestão, seja lá o que for. Isso vai fazer com que você se expanda muito mais. Agora, eu comecei com uma e eu fui ampliando em função dessa estratégia que eu falei. E eu desejo para você uma boa sorte.